Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Milena Rodrigues, sejam muito bem-vindos. No canal eu falo sobre transtorno de personalidade narcisista parental, com foco em pais com transtorno de personalidade. Eu trago outros assuntos também sobre autoconhecimento, autoconsciência, sempre baseado na mente, com base na psicanálise, PNL, hipnose clínica e outras terapias. Eu trago reflexões para que vocês possam se desenvolver, colocar um espelho mental à frente de vocês e conseguirem se melhorar para terem relacionamentos interpessoais mais saudáveis, né? Relações interpessoais mais saudáveis. Bom, nesse vídeo eu vou dar continuidade ao assunto, né? A uma das histórias, das diversas histórias sobre os meus pais, sobre histórias que eu passei com os meus pais. E nesse vídeo de agora, eu gravei, essa é a quarta parte, já peço de antemão desculpa, porque eu falei para vocês que eu ia gravar só 3 partes. Eu acabei tendo que gravar essa quarta parte, porque ficou faltando um ponto chave nessa história, que vocês vão perceber como os narcisistas costumam agir, independente de se são pai, mãe, chefe, marido, esposa. As características são muito semelhantes. Então, ficou faltando um ponto sobre a história da minha mãe e o meu gato, esse acontecimento, que é um ponto-chave, um ponto importante também para vocês verem como eles conseguem ganhar a admiração de outros, mesmo com a história que nem são deles, né? Então, assim, eu achei importante dar continuidade, tá bom? Então, de antemão, eu já peço desculpas para vocês, mas eu tenho certeza que vocês estão gostando dessas histórias, ou dessa história em específico. E se estiver gostando, curta, comente, compartilhe. Você que é novo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para receber mais vídeos. E se você não assistiu às primeiras partes, vá lá, assista a primeira, segunda, terceira parte e essa parte final, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade. Em 2024, como eu falei, minha mãe tentou dar o meu gato, né? Ligou lá falando que meu genitor, meu pai, tinha tentado falado para ela ligar para a antiga dona do meu gato e devolver o meu gato. Lembrando que meu gato já estava comigo há quase 7 anos. E quando ela doou o gato para mim, o gato só tinha 6 meses de idade. Resumindo, ele passou pela adolescência comigo, pela fase adulta e quase a velhice comigo, né? E com a minha família. E eu sei que, assim, passou, né? Eu fui cuidar da minha mãe no começo do ano, aí aconteceu aquela história desagradável de eu falar para eles e eles virarem o jogo para mim novamente, como bode expiatório, tá tudo certo, isso daí para mim já é, assim, já estava acostumada, né, passar por essas situações em que eles erram e a culpa vem para mim, então eu já estava bem consciente desde 2023 que é a maneira como eles agem, mas eu não esperava que teria um para além das mentiras, para além das manipulações, para além da triangulação, entre outros, né? Que vocês puderam reparar e observar muitos pontos que eu trouxe aí só nessa história, né, do gato, que foi de 2018 para cá, e a história do meu gato, que foi de 2023 para cá. Então, provavelmente vocês que já viram as características de narcisistas, vocês já conseguiram pegar alguns pontos aí nessa história. Bom, então vamos dar prosseguimento, porque ficou faltando uma parte bem importante. Desculpa eu estar assim, é porque eu tô com rinite alérgica, então eu tô tomando, tô fazendo enxágue com soro, tô tomando medicação, e ainda tá, às vezes, dá crise de tosse, tá? Então, por vezes que vocês virem que tem alteração ali no vídeo, é isso, é o momento que eu tive que parar o vídeo para poder tossir, enfim. Resumindo, em 2023 eu morava em um apartamento, me mudei para casa para os meus gatos poderem ter um pouco mais de espaço, ter um pouco mais de conforto. Quando eu mudei para cá, deu 2 meses depois, meu gato, que já era um aventureiro, né, um explorador, ele resolveu, depois de 3, 4 vezes, pular o telhado e nessa terceira, quarta vez, ele não conseguiu
voltar mais para casa, porque a gente pegava a escada, pegava ele do telhado, colocava ele para dentro de novo. E gato a gente sabe. Como tinha pouco tempo que eu estava morando na casa, eu não tinha conseguido telar a casa ainda, nem nada disso. Então, infelizmente, ele pulava para cima do telhado. As 3 vezes ali, 3, 4 vezes, a gente conseguiu pegar ele. Desculpa, gente. Conseguimos pegar ele em cima do telhado e colocar ele de volta para casa. Só que aconteceu de uma vez, isso um mês depois que a gente tinha se mudado para cá, de meu gato subir no telhado, brigar com outros gatos dos vizinhos e sumir. Então a gente acredita que ele tenha caído para a rua de trás, não sei. E meu gato, como ele é muito amoroso, provavelmente alguém viu ele perdido e pegou ele, né? Ele acabou sumindo. Só que a gente ficou meses rodando, meses procurando meu gato, tal. Isso de setembro, outubro, novembro, dezembro do ano passado, janeiro. Mais de 4 meses procurando meu gato. 3, 4 meses procurando o gato, rodando pela cidade, rodando à noite, saindo de madrugada para procurar ele e nada. Então, assim, a gente não achou ele, infelizmente, até agora, mas a gente ainda tem esperança de encontrar ele. Já tem quase um ano que isso aconteceu, mas a gente fez o possível para encontrar o meu gato. Enfim, a gente ainda não perdeu a esperança. Mas, infelizmente, alguém deve ter pegado ele, assim, como ele era um gato muito amoroso, muito carinhoso, alguém pode ter pegado ele e levado até para outra cidade, porque eu moro em litoral. Então, tem muito turista para cá, né? Então, pode ter acontecido de alguém ter pegado ele e levado para outra cidade, enfim. Bom, eu sei que eu não falei para minha genitora que meu gato tinha sumido devido a essa história. Eu não quis falar para minha genitora do ocorrido do meu gato. E contei apenas para minha tia. Quando foi que minha mãe se acidentou esse ano, eu cheguei a comentar com meu pai. Eu falei assim, olha, eu fui no mercado com meu pai e falei assim, olha, o Romeu sumiu, o Romeu acabou pulando no telhado de casa lá, a gente se mudou de casa, o Romeu acabou pulando no telhado, a terceira, quarta vez ele sumiu. Não sei se ele caiu para a rua de trás, não sei se ele brigou com outros gatos da vizinha, eu sei que ele sumiu. Eu falei assim, olha, não fala para a mãe, porque eu não quero que a mãe saiba. Eu tinha os meus motivos para não querer falar com ela. Também por conta dela querer ter dado meu gato em 2024. Pedi isso para ele. Falei assim, olha, eu comentei com a tia, com a irmã da minha mãe, mas eu acredito que a tia possa até já ter falado. Aí ele falou assim, não, sua tia não falou, porque se sua tia tivesse falado para ela, sua mãe teria me falado. Aí eu falei assim, ó, já rodei por tudo, tal, não consegui encontrar tal. Ele. Só que eu pedi, falei assim, olha, pai, eu não quero que você fale com a mãe. Não, não, pode deixar, não vou falar não. Passou. Aí isso na quarta-feira que minha mãe tinha vindo de fazer o exame para casa. Isso antes de fazer a operação e antes do domingo, tá? Isso na quarta-feira ainda. Resumindo, aí passou quinta, sexta, sábado, domingo. Quando foi domingo, eu fui para casa da minha mãe e do meu pai para poder ajudar minha cunhada e meu irmão fazer os afazeres lá e dar banho na minha mãe e tal e tal. Bom, aí aconteceu a discussão na segunda-feira. Segunda-feira eu voltei para casa. Antes disso, antes de voltar para casa, na segunda-feira ainda mesmo, de manhã, eu estava lavando louça. E a sala e a cozinha da casa dos meus pais é uma cozinha americana, então dá acesso à sala. Meu pai no sofá, eu lavando louça, aí ele falou assim para mim: vocês já acharam o Romeu? Aí eu fiz assim, pai, eu falei pra você não falar. Aí ele olhou pra mim e falou assim: o que tem que falar? Ela é sua mãe. Olha o desrespeito. Cadê a confiança? Cadê o respeito? Como eu disse, pais narcisistas, eles não veem os filhos como um outro ser humano. Os filhos são extensões. Então, se eu acho que tem que contar, eu tenho que contar. Só um minutinho. Então, narcisistas, eles não veem o filho como um outro ser humano que deve respeito, que deve atenção, que deve entender que se meu filho pediu para não contar, meu filho é um adulto, meu filho tem a família dele, meu filho tem o filho dele, eu não vou contar. Não, eles não respeitam isso. É um outro ponto que fiquem aqui de alerta, tá? E aí ele olhou para mim e falou assim, o que tem? O que tem sua mãe saber? É sua mãe. Eu falei assim, tudo bem, não tem nada demais, mas eu tinha pedido para você não falar. Passou, engoli aquilo a seco, passou. Quando foi à noite, teve a questão da minha cunhada ali e que iniciou a discussão. Segunda-feira já era 11 horas da noite, mais ou menos. 10, quase 11 horas da noite.
Eu sei que eu peguei, depois eu acabei falando pra ela que o Romeu tinha sumido, tal e tal, assim, expliquei, não queria ter falado, mas acabei falando por conta do desrespeito dele, passou. Aí, quando foi que eu saí de lá, eu falei assim, olha, você tá mentindo, antes, um pouco antes de eu sair da casa dos meus pais, depois que eu já tinha falado tudo e que o jogo virou deles, do que eles tinham feito para mim, eu, como se eu tivesse errado ali na história, simplesmente porque eu falei assim, olha, quando eu era pequena, quando eu era mais nova, eu fui no hospital sozinha, assim, aconteceu isso também, aconteceu de vocês mentirem disso, eu sei que eu taquei tudo ali na frente do meu irmão, da minha cunhada, nesse dia. E aí eu sei que acabei olhando pra cara dela falando assim, você sabe que você tá mentindo, você mentiu e você sabe que você tá mentindo. Peguei, eu só ignorei ele, saí, falei com meu irmão, conversei um pouco com meu irmão e vim pra casa já era quase meia-noite. Bom, passou isso que eu já contei no vídeo 3, né? Passou uns dias, não falei mais com eles, me recuperei e tal e tal. E o pai do meu filho já tinha colocado no Facebook da cidade que meu gato tinha sumido, porque a gente já estava procurando ele desde setembro do ano passado, setembro, outubro do ano passado. Quando deu uns 2 meses depois, né? Vocês não acreditam que eu vou, porque assim, desde então eu entro no Facebook dele para poder ver se tem posts falando sobre o meu gato, se alguém achou ou se teve um gato branco assim assado sumido, porque assim no post da Cidade de Animais Perdidos eles sempre colocam, olha, achei esse animalzinho, achei esse cachorro, achei isso aquilo, então a gente consegue achar os animais perdidos, né? Perdidos e achados tal. Eu sei que desde o ano passado a gente está nessa busca constante. Aí eu parei de falar com a minha mãe sabia que ela já tinha feito isso de querer dar o meu gato para a antiga dona, sem a minha autorização, já tinha mentido para o meu pai, mentiu de novo na frente dele e ainda quis dizer que eu entendi errado algo que ela tinha falado, que ele que tinha pedido para dar o meu gato. Resumindo, esse rolo todo, que é típico de narcisistas, né, passou. Uma pessoa normal ia fazer o quê? Ia simplesmente, tá bom, o gato é dela, ela se vira, ou então deixa, eu não vou me intrometer nessa história, porque eu sei que eu menti. Se eu mentir, eu já prejudiquei outra pessoa, por que eu vou me envolver nessa situação? Resumindo, sabe o que ela fez 2 meses depois disso? Alguns dias, quase 2 meses depois disso, fui lá, entrei no Facebook do pai do meu filho, olhei para ver se eu achava o gato, aí tá lá um comentário dela debaixo de uma gatinha branca que tinham perdido aqui na cidade, né? Que tinham achado aqui na cidade. Ai, por gentileza, entre em contato com o meu genro e com a minha filha, que eles perderam um gatinho assim, no bairro tal e tal e tal. Sem a nossa autorização, ela não mandou mensagem pra gente pedindo autorização. Ela não ligou nem para mim nem para o meu marido para perguntar se podia procurar meu gato, simplesmente quis mostrar como ela é uma boa genitora para terceiros. Como ela é uma boa mãe preocupada para terceiros. Mas ela de forma nenhuma falou nem comigo, nem com meu marido. Eu sei que eu mandei uma mensagem para ela falando assim: olha, a senhora não tem direito de procurar o meu gato, visto que a senhora sabe que você mentiu. Assim, eu acho que a senhora tem que procurar a sua gata que sumiu. Nem a sua gata que sumiu, a senhora quis procurar. Porque quando a gata dela sumiu em outubro, ela só foi colocar o post em janeiro do outro ano. Mas ela fez todo o drama para a família inteira, porque eu acompanhava os posts. Então eu sabia que ela não tinha colocado o post da gata dela nas redes sociais. Mas ela fez um drama todo em outubro de 2023 para os meus irmãos, para todo mundo ficar com dó dela, falando da gata. Sim, ela procurou, sim, a gata. Não vou falar que ela não procurou, não saiu para procurar nada disso. Ela foi, sim, eles procuraram pelo bairro e tal. Mas o post que elas poderiam ter colocado, que minha cunhada tinha feito para eles, ela poderia ter já colocado nas redes sociais. Ela não colocou, ela só foi colocar em janeiro, 3 meses depois, porque eu indaguei ela do post. Passou esses anos todos, quando foi esse ano, ela que já tinha demorado para colocar o post da gata dela, virou a boa samaritana para procurar o meu gato. Mas não é que ela estava preocupada comigo ou com o meu gato, nada disso. Ela estava preocupada em mostrar para o outro quão boa mãe preocupada ela é, depois de tudo que a filha ingrata fez, entendeu? Resumindo, o gaslighting, a triangulação, a inversão, né? Que é o Darwin.
eu faço para você e depois eu acuso você de ter feito aquilo que eu fiz para você. Então, são todas essas características do transtorno de personalidade narcisista. Aí eu mandei uma mensagem para ela falando que ela não deveria nem procurar meu gato, já que ela não tinha nem procurado sequer a gata dela, ou então que ela fosse procurar a gata dela, e que ela não entrasse mais em contato nem comigo, nem com a minha família. Eu tive que fazer isso para o meu bem emocional, porque eu já estava no limite novamente, depois de muitos anos, mesmo entendendo sobre o transtorno de personalidade narcisista. Então, assim, é muito difícil lidar com pessoas com esse tipo de transtorno. Eles não têm empatia genuína, eles querem ser o centro das atenções, eles querem mostrar para a família, para outros, triangulando quão bom eles são, sendo que eles fazem a maldade tudo pelas costas, né? E com mentiras, com distorções, não reconhecem seus próprios erros, não assumem responsabilidade. Então é difícil a convivência com quem tem o transtorno de personalidade narcisista. Por isso que esse canal aqui é de apoio às vítimas, de apoio a vítimas reais dessas supostas vítimas, né? Porque narcisistas amam se fazer de vítimas quando eles são os vilões e colocar as vítimas deles como vilões. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Tem uma história parecida? Já aconteceu algo parecido com vocês também? De a pessoa fazer de tudo para prejudicar vocês e depois sair ainda como mocinhos? Eu acredito que sim, né? Tem centenas de histórias aí que eu vejo nas redes sociais. Eu até tento ajudar vocês em outras redes também, dando algumas dicas dentro da psicanálise, dentro também da reprogramação mental, para que as vítimas consigam superá-los. Para que as vítimas consigam entender que não tem culpa de serem filhos de pais com esses transtornos, para que ganhem força, consigam olhar para si com amor e carinho e, se preciso, saírem dessa dinâmica tóxica, tá bom? Gostaram da minha história? Tem uma história parecida? Deixe aqui na descrição do vídeo, me conte através do e-mail na descrição do vídeo, deixe seu curtir, compartilhe, e é isso. Espero que vocês tenham gostado da história, deixem comentários aí o que vocês estão achando, e até a próxima história. Um beijo, fiquem com Deus, fiquem muito bem.